Fala galera cartoleira, beleza? Aqui quem fala é Augusto, do canal do Grupo do Gordo Rosa. Estamos aí hoje para falar da rodada 7, né? Fazer a análise aí da rodada 7 do Cartola e também falar da pontuação aí que nós fizemos na rodada 6, que foi a rodada aí desse último final de semana. Certo? Então tá aí na tela, né, nosso time pontuação, né, o time Paletras Academia foi com a intenção de pontuar, né, não pontuou tão bem, né, como na última rodada. Nós perdemos aí 38,94 pontos, fomos aí para 81,62. Mesmo assim nós valorizamos 3,63 cartoletas, certo? Esse time aí estava voltado para pontuação, né, mas quem pontuou mais foi o nosso time Bons e Baratos, né? Foi uma grande surpresa aí. Eu estava pensando que era o time pontuação, mas foi o time Bons e Baratos. Então vamos verificar aqui na próxima tela aqui o time valorização, né? O time valorização está aí na tela, pontuou apenas 58,52, né? Teve uma queda de 7,21 pontos da rodada anterior, mas valorizou quase 10 cartoletas, 9,76. A decepção da rodada aqui nesse time foi o Cuejar, como está na tela aí, né? Ele tomou cartão amarelo e depois no final do jogo tomou um vermelho direto, então somou menos 7 pontos aí com os dois cartões e ficou bem negativado, né? Então, vida que segue, né? Então vamos falar do nosso time que melhor pontuou, que é o time Bons e Baratos, né? Nossos times Bons e Baratos aí fez aí 100,73 pontos, né? Se fizer menos de 100 a gente nem comemora, né? Vamos tentar aqui atualizar a ferramenta, que ela sempre encrenca com quando a gente vai para o Opera, né? Então vamos aqui, Opera, aí tá nosso time que fez 100,73, nosso time Bons e Baratos. Vou mostrar aqui o time para vocês, né? O time que foi a campo aí com Diego Alves, Gilberto, Léo Moura, Rodrigo Moledo, Antônio Carlos, Ramiro, Everton Ribeiro, Pedrinho, Keno. Escolhemos nosso capitão William aí, né? O Neilton, que também foi muito bem na rodada, um dos melhores atacantes aí, né? Só perderam para o Luca, né? Foram os três melhores atacantes: Luca, Neilton e William, né? Então nossas escolhas aí dos Bons e Baratos nos renderam muitos pontos, né? E o técnico Wagner Mancini também, né? Nesse time aí. Então vamos fazer aqui agora a análise da rodada 7, né, galera? Uma rodada bem complicada, né? Estamos aí com muita dificuldade para pensar em um time, né? Já de cara assim tá muito difícil. Estou até cogitando, falei com alguns amigos, inclusive com o nosso parceiro Léo Galo aí. Léo Galo, tamo junto, o seu canal tá bombando, tá de parabéns aí. Parceria lá com o Adalberto, né? Tá indo muito bacana lá o canal de vocês. Eu falando com o Léo Galo sobre a possibilidade de colocar o time do Palmeiras completo nessa rodada contra o Sport, né? Mas vamos falar aqui do primeiro confronto que abre a nossa rodada aí, Fluminense e Chapecoense, né? Da Chape, eu não penso em ninguém, né? Que eu vi o jogo da Chape, foi um jogo bem difícil de assistir. A Chape não consegue propor jogo, ela não consegue criar jogo. Ela trabalha muito defensivamente, muito na retranca, explorando somente o contra-ataque. Então o time que propõe o jogo contra a Chape se torna perigoso, né? E um time que também não sabe propor contra a Chape fica aquele jogo chato, né? Um 0 a 0. E foi o que aconteceu no começo do jogo entre Inter e Chape, na rodada 6. Né? O Inter também não estava propondo muito bem o jogo, né? Explorando ali as vulnerabilidades da defesa da Chape, até que começou a encaixar, né, as investidas.
os contra-ataques e as subidas para o ataque de forma normal, avançando aí a marcação contra a defesa da Chape. Aí, quando passou o primeiro gol, tempos depois veio o segundo e o terceiro, e o Inter ganhou de 3-0 da Chape, né? O Fluminense, ele joga de forma parecida, né? Se bem que o Fluminense está melhor colocado na tabela, ganhou seu último jogo de 2-0, né? Então o favoritismo recai para o Fluminense. Temos aqui indicações, por exemplo, que eu penso, né, que foram bem na última rodada, o zagueiro Renato Chaves e o lateral Gilberto, né? Existe também a possibilidade de indicar o Abel Braga, né, como técnico ali nessa rodada, mas ainda vou continuar analisando. Temos aí os confrontos da Libertadores e da Sul-Americana. O Bahia vai jogar na Sul-Americana amanhã, né? Hoje nós temos um jogo aí da Libertadores com o Cruzeiro, né, contra o Racing, ou Racing, né, como a maioria fala. E vamos analisar aí todos os jogos do meio da semana para ter uma opinião melhor para montar os times. Então, próximo embate, Palmeiras e Sport. O Palmeiras, franco favorito aí, né, devido à diferença aí na tabela. O Sport vindo muito mal, né, ultimamente, apesar de ter empatado o jogo contra o Corinthians. Não está muito bem das pernas, mas está se encontrando, né, está tentando se achar no seu futebol novamente, né, com a renovação do elenco, né. O Michel Bastos foi lá para o Sport, né, que é jogador do Palmeiras. Obviamente, eu penso que por força de contrato ele não vai poder jogar contra o time de origem, mas vamos acompanhar a evolução aí do Michel Bastos no Sport nesse ano aí. No Palmeiras, ele, quando entrava, ele jogava bem. Ele era um reserva mediano a bom, né? Então pode ser no futuro aí para o Sport uma boa peça para a gente apostar no Cartola. Existe essa possibilidade da gente até colocar um dos nossos times como o Palmeiras completo, né? Desde o Jailson até o Roger Machado, né? Ou dependendo aí se for o Praz ou se for o Everton, porque o Palmeiras também tem um confronto com o América Mineiro pela Copa do Brasil amanhã, certo? Então vamos analisar o jogo aí contra o América, ver como o Palmeiras se comporta e se existe alguma diferença de escalação, se o Roger Machado vai escalar um time misto, vai escalar o time titular ou o time totalmente reserva contra o América Mineiro. Eu creio que deve pelo menos ir com um time misto, né? Nós vamos acompanhar aí o treino de hoje à tarde aí com o nosso parceiro lá no campo de treino do Palmeiras e verificar aí as posições melhor aí para o Palmeiras. Próximo embate, o confronto entre o primeiro e o segundo colocado, né, Atlético Mineiro e Flamengo. É um confronto complicado de se apostar, primeiramente pela posição da tabela, né, e historicamente Galo e Flamengo é um combate interestadual muito acirrado, né? Então vamos verificar aqui o Galo, né, temos as duas peças que geralmente estão em muitos times, que é o Gustavo Blanco, que está voltando aí de cumprir os 3 cartões amarelos, né? E o Roger Guedes, que tem feito uma média de 1 gol por jogo. Então, muita gente tem escalado esses dois. O Ricardo Oliveira vem como terceira indicação por fora, né, que quando ele joga em casa, o Ricardo Oliveira, ou em clássicos, né, em jogos importantes, o Ricardo Oliveira ele também acaba se destacando. Mas, né, eu vou parar por aí também. Existe também uma remota possibilidade de indicar o Thiago Largue, o técnico, para essa rodada também. Mas vamos analisar aí, né, o andamento dessa semana, já que o Galo só tem o Campeonato Brasileiro, né? Já foi eliminado da Sul-Americana e já foi eliminado da Copa do Brasil, né? Então
Vamos acompanhar os treinos aí do Galo essa semana, acompanhar aí com o nosso parceiro Léo Galo, né, que acompanha aí os dois times mineiros de bem perto, para verificar aí como é que a gente pode escalar os nossos times. Já do Flamengo, né, nós temos aí a indicação do goleiro, Diego Alves, né, mais em relação à valorização, porque ele negativou na última rodada, né, com o empate com o Vasco, ele não conseguiu fazer nenhuma defesa difícil. E o Vinícius Júnior já é uma aposta, né, para verificar aí se consegue ultrapassar aí a zaga e a defesa do São Vitor, né, que está sendo assim chamado pela mídia recentemente. Vamos lá, próximo embate: Paraná e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense entrou na zona de rebaixamento, né, e o Paraná está ali segurando a lanterna. Então, por se tratar de dois times que estão na zona de rebaixamento, é difícil indicar aí um favorito. Mas o leve favoritismo pode se acarretar ao Atlético Paranaense, né, devido à posição melhor na tabela, né, jogadores com mais experiência em suas linhas. Mas, né, eu tenho duas indicações estritamente para valorização, né, por enquanto, na rápida análise que eu fiz aí do mercado até agora. O goleiro Santos, né, do Atlético Paranaense, e o zagueiro Thiago Heleno, né, os dois estão bons para valorizar. Para pontuar, fica aquela dúvida, né, exatamente por se tratar de dois times na zona de rebaixamento, certo? Vamos lá, Bahia e Vasco. Esse confronto aí é um confronto historicamente acirrado, né? Não existe um favoritismo muito grande para um lado ou para o outro, mas eu vejo, né, conforme aí a tabela, por exemplo, o Vasco está em nono e o Bahia em 18º, né? O Bahia não está conseguindo fazer gols, mas está levando muitos gols. O Vasco, apesar de estar levando muitos gols, está conseguindo fazer muitos gols também, né? O Vasco fez 10 gols até agora e tomou 7. Então, mesmo o jogo sendo na Fonte Nova, no final de semana, existe um leve favoritismo para o Vasco. Eu vou repetir, leve favoritismo, mas bem leve mesmo, tá? Porque o Bahia também é um time muito aguerrido, pode surpreender, né? Assim como aconteceu no ano passado. Bahia, em confrontos que eram considerados difíceis ou acirrados, ele surpreendia, né? Então, historicamente, Bahia e Vasco é um jogo acirrado, certo? Mas cuidado em apostas nesse confronto, ok? Nós temos apostas de segurança, que é o Zé Rafael e o Nino Paraíba. Nino Paraíba, que é o roubador de bola lateral, né? O Vasco também cede muitas roubadas de bola para lateral. E o Zé Rafael ali no meio de campo. Ele é mito por si só, né? Um grande roubador de bola e participa de várias jogadas. Para valorização, tem um outro lateral que é o Léo. Ele se chamava de Léo Pelé, mas ele pediu aí para a mídia não ser chamado mais assim. Apenas Léo agora, né? Mas o lateral do Bahia aí, o que acompanha o Nino Paraíba, está bom para valorizar. Falando em bom para valorizar, nós temos aí os meias de Sábato e Bruno Silva. Estão bem despontuados, mas cuidado, precisa se pontuar melhor para ter uma valorização decente. E com o Vasco é sempre arriscado esse tipo de posicionamento. Mas, se você acha que vale o risco, sua intuição acredita que o Vasco é realmente mais favorito que o Bahia, tem aí essas indicações para vocês. Próximo embate, Botafogo e Vitória. Botafogo e Vitória é também um confronto complicado, né? Eu vejo assim um leve favoritismo do Botafogo, por incrível que pareça, não só pela posição na tabela, né? O Botafogo ele está ali em 11º e o Vitória está em 14º.
mas exatamente é complicado por causa dessa proximidade, né? O Vitória com 7 pontos, Botafogo com 8 pontos. Então torna-se complicado você apostar num favoritismo muito grande. Eu vejo o leve favoritismo do Botafogo por jogar em casa, né, e por ter aí uma ascensão, né, na sua qualidade do futebol. Já o Vitória, apesar de ter o Neilton na rodada passada ter feito assistência, ter feito gol, né, ter conseguido aí uma melhora, né, de posicionamento, subiu 4 posições, saiu da zona do rebaixamento, foi para a 14ª posição. Né, o Botafogo, ele com a derrota, né, que sofreu, ele ainda se mantém ali no meio da tabela, né, não caiu tanto na tabela. E as indicações eu tenho aqui são somente do Botafogo, né, pela análise rápida que eu fiz. Tem aqui o lateral, né, o Marcinho, né, que tem se mostrado um bom participante de roubadas de bola, de subidas para o ataque. O meia Renatinho, também da mesma forma, bem participativo nos combates aí no meio do campo. E o atacante Brenner. O Brenner é mais para valorização mesmo, né, porque ele teve uma pontuação aquém aí do que ele tinha feito. E o técnico também, Alberto Valentim, é um dos que menos pontuou na última rodada, então ele tem uma tendência grande a dar uma valorizada nessa rodada. Certo? Do Vitória, realmente eu não indico ninguém. Mesmo o Neilton, que tenha feito um bom jogo na última rodada, fora de casa o Neilton, ele geralmente não joga tão bem, né? Pode ser que ele me faça morder a língua, né? Mas geralmente não acontece. Ok? Então, próximo combate, Santos e Cruzeiro, né? Esse jogo já é um pouco mais deveria ser, né, historicamente favorecido ao Santos por jogar no Pacaembu. O jogo não vai ser na Vila, né? No jogo no Pacaembu o Santos tem um favoritismo maior. Porém, o Cruzeiro também vem numa empolgação nos outros campeonatos, né, principalmente na Libertadores, né, inclusive tem o jogo dele hoje, né, contra o Racing, né, vamos prestar atenção no jogo de hoje. E o Santos, né, vai ter o jogo amanhã na Libertadores também. Então vamos acompanhar para dar melhores indicações. Até o momento eu tenho indicações aqui de valorização, né, apenas, tanto do Cruzeiro quanto do Santos. Do Santos, o Vanderlei, né, que negativou. O Veríssimo, que pontuou abaixo do que ele costuma pontuar, ele tem uma tendência boa de valorizar. E o Gabigol, né, na parte do Santos, tem uma boa chance de valorização. Do Cruzeiro, caso o Thiago Neves jogue, né, no final de semana, ele tem uma tendência boa para valorização também. Nós temos que acompanhar aí o desempenho aí dos jogos de hoje e amanhã aí pela Libertadores. Certo? Próximo embate, Inter e Corinthians. O Inter aí surpreendeu nessa última rodada, né, a vitória por 3-0 contra a Chapecoense, mas enfrenta um dos líderes do campeonato, que é o Corinthians, né? Existe essa empolgação momentânea do Inter aí pela vitória, e o Corinthians vem de um empate, né? Mas mesmo assim o Corinthians é um time mais coeso, né, com mais qualidade técnica do que o Inter, certo? Então, mesmo o jogo sendo no Beira-Rio, eu vejo um favoritismo para o lado do Corinthians. Vocês sabem que eu sou palmeirense, né? Não, é ruim até de afirmar isso, né? Dói um pouco na alma da gente, né? Mas o Corinthians aí, ele vem forte de novo. Esse ano tem um time bom, montado aí pelo Carille, né? Então não tem muito o que falar dos dois times. No mercado, eu analisei aí a boa atuação, né, o desenvolvimento ali do meia Patrick do Inter, né, ele jogou muito bem.
Também tem o Rodrigo Moledo, que fez o gol, participou aí do ataque, né? Mas a defesa do Inter, ela é muito mais frágil que a defesa do Corinthians. Então, por isso que eu não estou indicando o Moledo, tanto porque o Vitor Cuesta, ele está fora, né, dessa rodada pelo terceiro cartão amarelo. Então, vai ser o Moledo e o reserva do Cuesta. Então, o Inter já vai um pouco mais frágil na sua zaga, o que favorece ainda mais o Corinthians. E isso eu posso indicar, mesmo que o Corinthians coloque um time misto, deve ir com o goleiro Walter, né, por causa da convocação do Cássio. E o Walter, né, ele tem um histórico bom. Quando ele entra aí, ele assume a responsabilidade, e com a ajuda da defesa, provavelmente Sid Clay e Balbuena vão voltar a jogar. Não lembro se o Balbuena tinha sido escalado pela sua seleção, mas pelo menos o Sid Clay, ele volta ali na lateral, reforçando a defesa do Corinthians, certo? Então, o próximo embate, América Mineiro e São Paulo. Eu tenho muito receio de indicar jogadores para esse embate. Eu só vi uma indicação válida, que é o goleiro do América, é o João Ricardo. Caso não seja ele, seria o Jori, mas provavelmente deve ser o João Ricardo. Ele vem desempenhando algumas defesas difíceis, e o São Paulo, ele chuta muito no gol, né? Não tem uma precisão muito grande, não tem feito muitos gols, né? Apesar de já ter 7 gols em 6 partidas, mas eles chutam pela proficiência, né? Eles não têm um resultado muito bom em relação a tentativas e acertos no gol. Então, acaba exigindo muito dos goleiros, ainda mais quando o São Paulo joga fora, né? Então, a indicação aí, a princípio, é somente o João Ricardo. E o último embate, fechando a rodada no domingo mesmo, né? Não vai ter jogo na segunda-feira, que aí o campeonato vai começar a acelerar, né? As rodadas vão acontecer meio de semana e final de semana, né? A partir aí da 8ª rodada, né? Porque a Copa já está chegando. Então, Ceará e Grêmio. O favoritismo recai sobre o Grêmio, né? Mesmo que venha mistão, o Grêmio aí é favorito, mesmo o jogo sendo lá no Castelão, lá no Ceará, certo? As indicações aqui eu tenho o Bressan, o Kahneman, o Groi e até mesmo o Luan. E, obviamente, o Renato Gaúcho, né? São boas pedidas aí para esse embate. Então, já falamos aí de todos os embates, certo? Nós temos a montagem dos times aí, mas eu vou aguardar os jogos do meio da semana para ter uma opinião melhor, para ter uma análise mais aprimorada de cada time, como estão se portando, como estão a qualidade de bola mesmo, né, do futebol, para ter uma opinião mais embasada, né? Então, hoje não vai ter nenhum time escalado, né, somente aí a pontuação da rodada anterior e análise da rodada 7 aí para o Cartola. Tá bom, galera? Deixa aí seu like, compartilhem aí nas redes sociais, se inscrevam no canal. Nós estamos aí com algumas visualizações já a mais do que da última rodada. Quero agradecer a todos vocês que estão compartilhando, que estão acompanhando o nosso trabalho aí. Nós estamos aqui para, primeiramente, nos divertir e compartilhar aí as informações, opiniões, né? Deixem nos comentários aí o que vocês acharam aí dessa rodada, a pontuação que vocês fizeram, né? Se vocês fizeram mais de 100, mais de 80, mais de 60, mais de 120, né? E a ideia é exatamente essa. Vamos nos divertir juntos, certo? De novo eu deixo aí um abraço para o Majimbu, nosso amigo Gordo Rosa. Nós estamos aí levando o trabalho aí, nosso parceiro do Léo Galo, né? Tamo junto.
Um abraço aí a todos. Valeu e fui!